Boa tarde a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso final de tarde, ensolarado lá fora e quentinho aqui dentro com todo mundo. E eu vou começar falando mais um pouco da EJUDE 2, porque eu acho importante isso. Esse curso ele é promovido pela escola, né? Então, a EJUDE 2, há 25 anos, e na palestra passada eu falei para vocês que este é um ano muito especial para a escola, porque nós fazemos 25 anos. Vem se aperfeiçoando na capacitação de servidores e formação de magistrados. Foram diversos cursos, palestras e cursos de formação inicial para os colegas juízes. Desde 2010, várias ações de capacitação de formação de conciliadores voltadas para servidores e ações que visam o cumprimento de metas do CNJ e CSJT, cursos presenciais e à distância. Temos muito a fazer ainda, mas só os números do período de janeiro a abril de 2018 já demonstram o nosso caminho em direção à excelência no aprimoramento de magistrados e servidores. Até agora, chegamos, nesse período de janeiro a abril de 2018, a 614 servidores e 254 magistrados. Esse é o nosso caminho, um caminho de unidade da escola, a EJUDE 2, um caminho em direção à excelência no aprimoramento de todos nós, de forma conjunta. Assim é o que deve ser o nosso trabalho. Aliás, aproveitando esse momento, que é muito especial para a gente, parabenizo a todos aqueles que foram aprovados no curso Nacional para a Magistratura do Trabalho, foram aprovados para a última fase, que vai ser o exame oral agora. É um orgulho para a nossa região termos servidores queridos nesse rol. São vários servidores que estão na última fase. Estou vendo um daqui, inclusive. A EJUDE 2 deseja que vocês todos realizem esse objetivo. Parabéns a todos aprovados. E antes de apresentar a nossa mestre de hoje, mais uma vez, obrigada aos colegas que estão presentes. Obrigada aos servidores que estão presentes daqui, pessoal da querida Zona Leste, da querida Zona Sul, Guarulhos e Santos, e vocês devem ter visto que nós pusemos algumas fotografias de 15 dias atrás. Mandem outras fotos se tiverem, essa é uma homenagem para vocês também. Bom, então, hoje estamos trazendo mais uma colega, a desembargadora Ivani Contini. Ela é minha colega de turma e é uma querida amiga de tempos bons e de tempos não tão bons também. É uma professora querida por todos os alunos, pelas escolas que passou, pelas universidades, pelas faculdades, por onde vai palestrar. É uma expert em Direito do Trabalho e Direito Coletivo, mestre e doutora pela PUC de São Paulo, especialista em Relações Coletivas de Trabalho pela Organização Internacional do Trabalho, professora de Direito Coletivo do Trabalho e Direito Previdenciário do curso de graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito das Relações do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, membro da Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e membro do Grupo de Estudos Previdenciários Vladimir Novaes Martinez. Foi minha colega também na Escola Superior da Advocacia, onde continua proferindo palestras e ministrando aulas, né? Então, a doutora Ivani hoje vai falar para a gente sobre o artigo 477-A e a decisão que houve no TST. Então, passo a palavra à professora Ivani. Muito obrigada pela sua presença. Bom, de partida, eu cumprimento todos os presentes. Boa tarde.
Eu quero cumprimentar o corpo diretivo da escola pelo excelente trabalho que vem sendo feito nessa missão, né, de qualificação, requalificação dos profissionais aqui da nossa casa. E quero especialmente cumprimentar e agradecer o convite formulado pela doutora Ivete Ribeiro. É sempre uma honra atender os pedidos da doutora Ivete e participar da escola, né? Eu estou hoje aqui para falar com vocês sobre a despedida coletiva. Vocês sabem que o ordenamento jurídico não regulamentava a despedida coletiva. O que nós temos no ordenamento jurídico é a terminação do contrato, mas nunca foi levado a cabo pelo legislador o critério quantitativo da terminação do contrato. A legislação prevê lá o direito individual e a despedida individual, mas não leva em conta o critério quantitativo da empresa, se há uma necessidade de fazer um tratamento diferenciado, tendo em conta o critério quantitativo do despedimento. E nós temos a proteção contra o desemprego, e uma das vertentes dessa proteção é o seguro-desemprego. Então, o legislador, presumidamente, entende que 3 meses de salário de seguro-desemprego é o suficiente, 3 ou 4 meses de salário de desemprego é o suficiente para que o mercado de trabalho reabsorva o trabalhador despedido. Isso considerando, evidentemente, no plano individual. É sensível a essas questões de que, quando há uma despedida coletiva, certamente o mercado de trabalho, ainda mais dependendo da localidade, não consegue absorver todos os despedidos num tempo presumido da lei do seguro-desemprego. E tendo em conta a proteção contra a despedida arbitrária prevista no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, que traceja que a despedida deve ser justificada em motivos técnicos, econômicos ou disciplinares, e ainda sinaliza que deveria ter uma lei complementar para regulamentar este modo de despedida agora, né, justificada, vamos dizer assim. Nós temos uma convenção da Internacional da OIT que trata do assunto, que é a Convenção 158, que foi ratificada pelo Brasil num primeiro momento. E, num primeiro momento, assim que ratificada, ela foi ratificada em abril, e, num primeiro momento, o próprio Judiciário Trabalhista entendeu que essa Convenção 158 estaria ressuscitando a estabilidade, aquela antiga estabilidade decenal, né? E que agora não seria nem decenal, que estaria ressuscitando. Então, nós tivemos, assim que foi aprovada a Convenção 158 no Brasil, lá em Campinas houve uma despedida grande numa empresa de automobilística que fazia a carroceria de ônibus. E eles fecharam aquele núcleo de carroceria de ônibus, e só continuaram fazendo carros, e mandaram várias pessoas embora, coletivamente considerado. E lá em Campinas, naquela ocasião, eu estava lá e no Ministério Público, o Tribunal de Campinas já mandou reintegrar todo mundo, entendendo que não poderia ser feita uma despedida coletiva, aplicando a Convenção 158, porque há diretrizes na Convenção 158, né, de que a despedida por motivo técnico, econômico e disciplinar deva ser levada a cabo como um fato coletivo, né, e sinaliza que deveria negociar e fixar critérios para essa despedida. Então, naquele momento, entendeu-se que a Convenção 158 teria ressuscitado a estabilidade, aplicou-se a Convenção 158 para reintegrar aqueles trabalhadores. Essa questão subiu até o TST e, para surpresa de todos, acho que foi em agosto, a Convenção foi desratificada. Então, esse fato social ocorrido em Campinas que deu origem à desratificação da Convenção 158. Foi exatamente isso, porque o empresariado se movimentou no sentido de que, olha, a Convenção 158 não ressuscitou a estabilidade. Então, no primeiro momento, entendeu-se que estaria, inclusive, sendo regulamentada a despedida coletiva. Por isso que alguns livros e algumas cursos de direito estudam a convenção coletiva à luz do direito coletivo e não só à luz do direito individual, né? E foi desratificada essa convenção. Doravante, nós tivemos várias crises econômicas e várias despedidas coletivas,
E nós tivemos um primeiro voto aqui, que eu me lembro, se eu não me engano, foi da juíza Vânia Paranhos, que acho que era uma fábrica de colchões, se eu não me engano. Mas a Vânia Paranhos, eu não me lembro a data também, mas faz bastante tempo, ela proferiu um voto sinalizando que a despedida coletiva é diferente da despedida individual. E até aquele momento, o único livro, o único autor, né, o jurista que escrevera sobre o tema foi o Orlando Gomes, naquele velho manual dele, que é onde ele fazia a diferença entre despedida individual e despedida coletiva. Justamente para mostrar que o impacto social de uma despedida coletiva é totalmente diferenciada do impacto social de despedidas individuais. E por isso deveria ser tratado de modo diferente. E por isso deveria ter uma indenização adicional, como uma espécie de um plus ao seguro-desemprego, porque, sabidamente, esses trabalhadores não serão reabsorvidos de pronto. Principalmente quando se trata de despedida por motivo tecnológico, que significa uma despedida estrutural, um desemprego estrutural, porque demanda um desemprego onde os trabalhadores vão ficar na desqualificação profissional, porque na despedida tecnológica o que se faz é substituir máquinas pelos homens. Então, dispensa-se 100 trabalhadores e coloca-se uma máquina no lugar. E os 100 trabalhadores que fabricavam 100 peças são substituídos por uma máquina que vão fabricar 100 mil peças. E com tudo isso, esse trabalhador que não está preparado tecnologicamente, porque ele não está qualificado para tocar aquela máquina, né? E a máquina às vezes vai precisar só de um homem, ele não está preparado e qualificado e requalificado para que o mercado se reabsorva. Então a ideia é que na despedida coletiva haja uma negociação coletiva e o sindicato implante condições de despedida, primeiro para reordenar os postos de trabalho e reaproveitar aqueles que são possíveis de reaproveitamento. E aqueles que não são possíveis, no critério da despedida, pelo menos despedir os solteiros sem filhos, depois os casados sem filhos. Não, obrigada. E fazer aqueles que já estão aposentados, e ainda assim colocar questões de suspensão do contrato de trabalho antes disso, com curso de qualificação e requalificação, se não qualificar e requalificar para o próprio reaproveitamento na despedida, para requalificá-lo para o mercado, para que ele seja reabsorvido com mais intensidade. E ainda um plus de uma indenização adicional, caso ele não seja reabsorvido de pronto, porque o mercado de trabalho não vai reabsorver aquela quantidade excessiva, que ele tenha um fôlego, vamos dizer assim, financeiro, né, para se ajeitar, se qualificar e requalificar para o mercado que está em franca transformação sob o ponto de vista tecnológico. Se a despedida se dá por conta de motivos técnicos, esse sentido, mas e quando é por motivos econômicos, significa que a economia do país vai mal e que também não serão reabsorvidos de pronto por conta dos próprios contextos econômicos, que é o que está acontecendo no momento, né? No recrudescimento ou nós temos os fluxos e refluxos da economia, e às vezes demora para esse trabalhador ser reabsorvido. Por conta de todas essas visões sociais, é que se entende que este fato de uma despedida coletiva é um fato coletivo que causa impacto na sociedade, diferente de uma despedida individual, e que merece uma negociação coletiva para ter apuração de critérios objetivos nessa despedida e que, não havendo como reaproveitar, qualificar, requalificar pelo mercado, que então eles sejam agraciados com uma indenização adicional, além de todas as indenizações cabíveis numa despedida normal. Porque as indenizações cabíveis numa despedida normal, elas estão lá para atender o mero rompimento do contrato de trabalho, porque é um rompimento de denúncia vazia. É como se fosse uma indenização pela denúncia vazia. O indivíduo está perdendo o emprego, ele está perdendo a segurança jurídica. E nós sabemos que o emprego é fator de dignidade, que o emprego é o fator de segurança e que atende às dimensões da dignidade que são no artigo 5º. E não existem direitos sociais, econômicos e culturais sem que haja os direitos civis e políticos, que incluído a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa precisa do emprego, precisa do salário para ter acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais.
Então, é uma interdependência entre um universo e outro, né? Por conta de tudo isso, então, foi construída aí uma doutrina, e nós tivemos uma primeira obra do Nelson Manrich que tratou da despedida coletiva, porque esse tema vinha sendo tratado na Europa, na Comunidade Europeia. E lá existem critérios para a despedida coletiva, justamente com base nessas noções que nós adiantamos aqui. Existem lá critérios numéricos, então eles dividem as empresas por número de empregados para classificar o que é despedida coletiva. E nós não temos esse critério numérico. Até 100 empregados considera despedida coletiva, por exemplo, 10%, ou 20%, ou 5%. Nós não temos esses critérios numéricos aqui. Então, nós começamos a fazer os estudos à luz da Comunidade Europeia, trazendo ideias de lá para cá e ainda à luz das normas internacionais da OIT, especialmente a Convenção 58. E ainda dando uma interpretação extensiva ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, dizendo que ali está o fundamento, né, para se negociar, já que não tem a lei complementar que vai prever uma indenização adicional, porque o artigo 7º sinaliza com essa possibilidade. Então, já que não tem essa lei, e já que a Constituição Federal, no artigo 7º, caput, diz que são direitos dos trabalhadores, além de outros que visam a melhoria da condição social, sinalizando que o sindicato tem o poder dever de negociar condições de trabalho, além daqueles assegurados na Constituição, e há uma lacuna legislativa acerca do tema, que pode ser preenchida via norma coletiva, nós entendemos que o sindicato poderia negociar a despedida coletiva, fixando esses critérios, fixando indenizações adicionais, fixando extensão de plano de saúde, fixando extensão de cesta básica e de outros benefícios sociais que vinham sendo concedidos para dar um fôlego para o trabalhador ser reabsorvido. Nós entendemos até que estender mais 3, 4 meses além do seguro-desemprego ainda é pouco, porque há casos em que o trabalhador não é reabsorvido nem no prazo de 1 ano. Dependendo da crise econômica ou do motivo da despedida ou de como o mercado está se comportando, nem 1 ano fulano não é reabsorvido no mercado de trabalho. Às vezes nós encontramos trabalhadores de despedida coletiva que estão lá há 2 anos ou até 3 anos. Muitos deles acabam até contribuindo para a Previdência Social e se aposentando, às vezes, quando dava para aposentar, né, proporcional, e buscando outros meios, outras fontes de renda. Alguns governos até adiantam a aposentadoria de determinados trabalhadores, justamente quando há despedida coletiva. Tem alguns países que colocam o trabalhador sob as expensas da Previdência Social, um período, e ainda pode absorver como aposentadoria precoce, vamos dizer assim, para fins de despedida coletiva, quando faltar, sei lá, 3, 4, 5 anos para aposentar, o governo fazer medidas excepcionais de aposentadoria precoce para esse tipo de trabalhador, desde que ele seja oriundo de uma despedida coletiva num contexto, né, de crise econômica, por exemplo. Então, esses são os fundamentos, né, da despedida coletiva. Como não havia regulamentação, e nós temos só o artigo 7º, e numa interpretação extensiva negocial, os sindicatos passaram a negociar, entrar com dissídios coletivos para negociar estes parâmetros. E o Judiciário Trabalhista foi afável e acabou agraciando esse tipo de dissídio coletivo. No primeiro momento, os sindicatos denominaram como dissídio coletivo de natureza jurídica, porque o que se estava em pauta era a discussão da regulamentação do dissídio coletivo em si, da aplicação do artigo 7º, inciso 1 da Constituição, mas, ao mesmo tempo, quando se defere uma indenização adicional, estaríamos criando condições de trabalho novas. Então, na prática, o Judiciário passou a adotar esse dissídio como dissídio coletivo e econômico, de natureza mista, né, onde se declara ali que não há norma jurídica a respeito do tema, e que é jurídico ao mesmo tempo para declarar que é um fato coletivo, que merece a proteção, na aplicação do artigo 7º, e ainda criando condições de trabalhos novas, que seriam as indenizações adicionais. Nós tivemos, eu não me lembro o ano, mas eu acho que foi em 2008, alguns dissídios aqui no nosso tribunal. Eu me lembro que o mais expressivo foi da Maxion Amistad, que foi bem na véspera do Natal, que houve uma despedida coletiva, e a nossa sessão especializada se reuniu, quase foi na véspera do Natal mesmo, estavam quase todo mundo de férias,
no recesso, e houve uma reunião só para fazer o julgamento desse dissídio, onde todos, antes mesmo do julgamento, sentaram, nós conversamos todos esses assuntos e deliberaram que iríamos determinar a reintegração, num primeiro momento, a reintegração desses trabalhadores. E assim foi julgado. Houve uma crítica contundente a este acórdão, porque foi determinada a reintegração, quando, na verdade, não haveria fundamento jurídico para uma reintegração, porque não se constitui lesão de direito concreto. E a solução seria uma indenização, manter as despedidas por conta do poder potestativo de despedir, mas criar uma indenização adicional na linha do artigo 7º, inciso 1. Então, foi assim que foi encaminhado aqui, como a reintegração. Numa sequência, houve uma despedida coletiva na Uzi Minas, tanto em Minas quanto aqui em São Paulo. E não houve negociação. Nessa da Uzi Minas, ingressaram também com dissídio coletivo e abriram-se negociações dentro do tribunal. E do contingente despedido na ocasião, que eu não me lembro bem o contingente, mas era mais de 4.000, nós fomos separando por lotes os trabalhadores, quem tinha estabilidade, quem estava doente, quem precisava de continuidade do plano de saúde porque estava com operação marcada. Fizemos lá uma divisão e fomos negociando por lotes, os que seriam mantidos, os que seriam reintegrados, os que seriam despedidos. Aí a empresa, no caminho, abriu um PDV para quem queria, depois o que sobrou, aí sim, fixou critério. E eu só sei que, no final das contas, depois de umas 10 ou 12 audiências que aconteceram, acabou sendo homologado um acordo. Então, houve a negociação dentro do dissídio. E o dissídio acabou sendo extinto por homologação do acordo da Uzi Minas, e nem foi dada tanta projeção para este tipo de dissídio. E, na sequência, aconteceu o dissídio da Embraer, que também foram despedidos 4.000 trabalhadores. E esse caiu lá em Campinas, que é a região de Campinas, e lá também eles tiveram a mesma diretriz que havia já acontecido aqui no nosso tribunal, e eles deram a solução de uma indenização adicional. Não determinaram a reintegração, mas deram uma solução de uma indenização adicional, fixaram, se eu não me engano, 3 meses de salário e estenderam o plano de saúde mais um período. Esse dissídio coletivo acabou subindo para o TST em forma de recurso, e o TST manteve a decisão do Tribunal de Campinas, manteve essa linha de ou negociar, quer dizer, só pode despedir se for através de negociação, e que essa negociação deveria prever uma indenização adicional. Então, foi nesse sentido que o TST julgou o caso da Embraer. Com a reforma trabalhista, nós tivemos uma diretriz na lei totalmente contrária a jurisprudência já firmada pelo TST. Na verdade, o que a lei vem no artigo 477 é dispor contrária ipsis literis à decisão do TST. Assim como outras normativas da reforma trabalhista, se vocês pegarem a fundo, vocês vão ver que cada artigo deixa superada 1, 2, 3, 4, 5 súmulas. Se nós formos fazer uma filtragem de todas as súmulas do TST, eu não sei quantas estão em superação, mas dá muitas súmulas, principalmente as de jornada e tudo mais, porque a intenção da norma justamente é essa, acabar com as súmulas. Então, muitas súmulas estarão defasadas ou superadas ou com falta de eficácia diante do advento de lei nova em sentido contrário. E é justamente isso que o artigo 477 dispõe. O que dispõe o artigo 477? Não se distingue entre despedida individual, coletiva e plurima. E não é obrigatória a negociação coletiva para tal despedida. Então, é uma dicção exatamente contrária à decisão proferida pelo TST no caso Embraer. Agora, o fato de dizer que não é obrigatória a negociação coletiva para a despedida coletiva não significa que é proibido. Não significa que é vedado. Só está dizendo que não é obrigatório. Se não é obrigatório, então é o quê? Facultativo. Isto não inibe o sindicato de continuar
a negociar a despedida coletiva e colocar critérios objetivos dessa despedida e prevendo PDV, uma indenização adicional, projeção de plano de saúde, cesta básica e tudo mais. Né? Então, o que mudou, professora? Bom, para mim não mudou nada. Porque só está dizendo que não é obrigatório. Se não é obrigatório, é facultativo, o sindicato pode continuar negociando. E se ele negociar, vai negociar bem negociado. E agora nós temos o artigo 611, que diz que prevalece o negociado sobre o legislado. Então, essa norma vai ter muito mais força, porque ela já tem uma força normativa à luz da Constituição Federal. E ainda o 611 vem e reforça essa força normativa do acordo e da convenção coletiva. Então, é possível negociar. O que está vedado e o que eu depreendi do julgado do TST, que nós estamos aqui discutindo, do ministro Ives Gandra, é que ele entende que o judiciário não pode forçar a negociar, obrigar a negociar. Então, eu não posso, num dissídio, forçar o sindicato e a empresa a negociar a despedida coletiva, porque não é mais obrigatório. Essa é a minha interpretação. Eu não posso dizer assim, só pode despedir se tiver negociação. Não posso fazer isso. Porque não é obrigatório, mas é facultativo. Então, se as partes vierem aqui e fizerem uma negociação, nós vamos homologar. E se eles não quiserem que o tribunal homologue, eles podem fazer lá fora essa negociação, depositar lá no Ministério do Trabalho a convenção de despedida, do jeito que eles quiserem. Então, parece à primeira vista que é prejudicial ao extremo. Eu tenho uma leitura diferente. Nós só não podemos obrigar o sindicato e a empresa a negociar a despedida coletiva, mas isso não significa que deixou de existir essa negociação. Ela continua existindo, ela pode ser facultativa, e se houver essa negociação de livre vontade entre as partes, haverá, inclusive, prevalência do negociado sobre o legislado na forma do artigo 611, que nós temos nas letras A e B. Né? Então, é nesse sentido que eu faço a leitura. Né? E uma outra leitura, que depois eu vou passar o slide e vou explicando rapidamente, é que o tribunal, ao apreciar a dicção do artigo 477, diz que não é possível mais discutir despedida coletiva dentro do dissídio coletivo. Que despedida coletiva tem que ser apreciada dentro de ação civil pública, porque isso seria questão de direito individual homogêneo. Porque cada trabalhador está numa situação diferenciada. Houve como que uma equiparação de uma despedida coletiva com a despedida plurima. Porque sinalizou que nós devemos entrar com ação civil pública para discutir despedida coletiva. E que não cabe, doravante, discutir despedida coletiva dentro de dissídio coletivo. Então, é aqui que eu acho que a decisão ficou confusa. Né? Porque se na despedida coletiva nós vamos negociar e criar direito novo, criar uma indenização adicional, criar um PDV, elastecer mais plano de saúde, isso é norma de direito a ser criado. Então, continua sendo, para mim, na minha opinião, dissídio coletivo, que é o lugar onde nós vamos criar direito novo. A ação civil pública é uma ação onde se discute direito concreto lesado. Ora, despedida coletiva, não vou discutir direito concreto lesado. A não ser que a despedida coletiva não haja o pagamento das verbas típicas rescisórias. E para isso, podemos ajuizar uma ação civil pública para cobrar essas verbas rescisórias. Então, ela se presta para isso, mas para criar direito novo e regulamentar indenizações adicionais à despedida, eu entendo que ainda continua sendo o dissídio coletivo. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido, doutora Ivete, que nós vamos colocar. Né? Eu fiz aqui um slide rapidinho, vou passar para vocês, quanto à denominação. Existem várias divergências já a partir da denominação. Uns falam que é despedida coletiva, outros dizem que é despedimento coletivo, mas, de qualquer forma, é uma terminação do contrato de trabalho, onde o critério quantitativo, numérico, de trabalhadores envolvidos causa um impacto social diferenciado. Então, eu acho que esse é o conceito correto da despedida. Né?
Discute-se também a natureza jurídica desse ato, se é um ato jurídico unilateral receptivo, constitutivo negativo, se isso decorre do poder diretivo, se é um direito subjetivo, o empregador pode despedir coletivamente, ou um direito potestativo limitado, ele não pode despedir coletivamente, ele tem que ter critérios de despedida. Tudo isso depende de como nós enxergamos o texto constitucional, a aplicação dos princípios constitucionais e o alcance do artigo 7º, inciso 1, e como é que nós enxergamos a aplicação da Convenção 158 no Brasil. Foi ratificada pelo modo do presidente da República aceitar, passar para o Congresso editar o decreto legislativo e o executivo editar o decreto executivo. Então, esse foi o trâmite da ratificação. Mas, para desratificar, não houve o mesmo trâmite. Para desratificar, simplesmente o governo denunciou na OIT. Mas o decreto executivo não foi tirado do mundo jurídico e o decreto legislativo não foi tirado do mundo jurídico. Então, há quem diga, principalmente o Souto-Maior, né, diz que não foi válida a desratificação porque não observou o mesmo procedimento, o mesmo iter procedimental. E nós temos aqui o princípio do paralelismo das formas. Se nós ratificamos uma convenção com determinado rito, para desratificar tem que seguir o mesmo rito. E quando o governo deposita a desratificação, assim, no plano internacional, ainda vai levar um ano para entrar em vigor lá no plano internacional. Então, existem alguns juristas que entendem que a Convenção 158 está vigente no país, porque ela não observou o mesmo trâmite da ratificação para sua desratificação, ou sua denúncia. Então, muitos afirmam que ela continua vigente. Essa questão, inclusive, está lá no Supremo, né? O Supremo sentou em cima do processo e até agora não decidiu sobre a validade ou não da Convenção 158. E nós temos essa questão. Para evitar grandes discussões, às vezes no judiciário nós nem mencionamos essa convenção, porque a gente faz de conta que ela nem existe, porque senão vai ter que entrar nessa seara, ela está válida, não está válida, foi ratificada, valeu, não valeu? Então a gente passa ao largo dessa questão e nós às vezes julgamos a questão à luz da Constituição só, sem entrar nessa seara, né? Para não causar polêmica desnecessária. Que é o que muita gente vem fazendo com a reforma trabalhista. Muitos juízes estão contornando a questão da inconstitucionalidade, enfrentando a questão da reforma trabalhista, interpretando à luz da Constituição. Não é constitucional, sim, só que aplica-se assim. E dá uma interpretação extensiva e passa por cima e não fala nada se é constitucional, se não é constitucional, porque isso não vai levar a nada. Porque à medida em que o juiz do primeiro grau diz que é inconstitucional, quando chega aqui no tribunal, vai ter que ter reserva de plenário. Nós vamos ter que mandar para o pleno a inconstitucionalidade. Ainda que passe para o pleno e entenda-se que é inconstitucional, isso daqui vai subir para o TST, chega lá, vai ter que passar para o pleno deles também, né? E tudo isso não vai levar a nada, porque no final das contas, quem é que vai ditar a última palavra? É o Supremo. Às vezes nós vamos ter um desgaste enorme, falando que é inconstitucional ou que é constitucional, e vai aplicando, nós vamos ter um desgaste enorme, chega lá em cima e diz, não, é constitucional. E nós, né, nadamos e vamos morrer na praia. Então, é preferível trabalhar com o que temos, que é a Constituição Federal, trabalhar com o que temos, que é a legislação, passar ao largo dessa questão constitucional e dizer que está tudo certo, é constitucional, e interpretar à luz do princípio protetivo, isso, aquilo, tentando contornar, né, essa questão e fugir do tema, transformar, às vezes, a questão em matéria de, não matéria de direito, mas matéria de fato, e tentar resolver o problema, né? Nós temos várias questões aqui discutidas, inclusive da contribuição sindical, que estão declarando inconstitucional. E tem alguns aqui tem alguns tribunais dando liminar e mandado de segurança. Liminar e mandado de segurança para recolher a contribuição. E com base na inconstitucionalidade. Ora, se eu tiver que dar uma inconstitucionalidade dentro do mandado de segurança e liminar, o direito nem é líquido nem é certo. Porque se eu tenho que passar pela inconstitucionalidade, o direito não nem caberia mandado de segurança para discutir inconstitucionalidade, né? Então, tudo isso é muito complicado, enfrentar a inconstitucionalidade, né? E também não dá para ficar discutindo inconstitucionalidade dentro de ação civil pública.
Então, tudo isso aqui, muito, muito complicado. Pode ser que nós vamos ficar... Eu falei assim, olha, essa reforma é igual você jogar DTFON no ninho de barata. Sai todo mundo correndo, batendo cabeça para tudo que é parede. Acho que não existe mais DTFON. Mas existe sim, claro que existe. Opa, lá em casa tem, porque a gente vê uma barata já... Então nós estamos todos perdidos com essa questão da reforma trabalhista, né? E a despedida coletiva é uma delas, sem contar que neste momento existem várias empresas que continuam fazendo despedida coletiva, mas não tem entrado mais dissídio coletivo para discutir fixar PDV ou fixar indenização adicional. Na prática, sabe o que está acontecendo? Eles estão entrando com dissídio coletivo, de despedida coletiva por falta do pagamento das verbas rescisórias. E chega aqui no dissídio, faz acordo de parcelamento. Foram tantos os dissídios com acordo de parcelamento que agora tem alguns dizendo, olha, não vamos fazer dissídio com acordo de parcelamento, vamos entrar com ação civil pública, porque eu acho que na ação civil pública tem que fazer essas questões, porque é direito individual homogêneo, direito concreto, receber as verbas trabalhistas, que é mais ou menos o que o TST decidiu nessa decisão, que tem que ser por ação civil pública, discutir despedida coletiva lá e as verbas devidas, ponto. Como quem diz, não há como criar ou forçar, o judiciário forçar a empresa a pagar uma indenização adicional. Isso tem que ser de livre entendimento entre as partes via negociação coletiva. Então, não é mais obrigatório, mas isso não significa que está proibido, né? Pode continuar negociando, tá? Os fundamentos aqui do direito de despedir é a livre iniciativa, a liberdade econômica, a liberdade contratual e o direito de propriedade dos meios de produção. Então, o que se articula na visão econômica é que há no Brasil a livre iniciativa, que o empregador pode, e ele tem o direito potestativo de contratar a hora que ele quiser e mandar embora, né, despedir a hora que ele quiser. Vigora no Brasil a denúncia vazia, basta pagar as indenizações cabíveis e colocar na rua, e não importa o quantitativo de pessoas envolvidas nesta questão, né? E o artigo 477 vem nessa linha, privilegiando estes princípios constitucionais. Aí surge a pergunta, mas esses princípios constitucionais, professores, não tem que ser sopesado com o valor social do trabalho do outro lado e com a dignidade da pessoa humana do outro lado, né? Pois bem, a lei privilegiou esses princípios, não privilegiou a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho do outro lado. Então, eu posso dizer, pois então, não houve sopesamento? Está ferindo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade? É uma questão também a ser vista, porque a lei diz, as dispensas imotivadas individuais, plurimas e coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou de celebração de acordo com a ação coletiva para sua efetivação. Então, não há necessidade, mas não está proibido se a empresa quiser fazer esse acordo e esta convenção. E digo mais, muitas empresas procuram o sindicato para fazer este acordo, essa convenção, porque de permeio já se consegue o quê? Uma quitação geral. E nesse sentido, a lei vem e diz, o PDV negociado importa em quitação geral do contrato de trabalho para nada mais reclamar. Então, teve até uma lógica no sistema. Não é obrigatório negociar, mas pode. E se negociar, por força de lei, já importa em quitação geral. Salvo se o trabalhador individualizado colocar uma ressalva. É o complemento disso daqui. Então, houve uma estruturação, né, acerca da despedida. Por quê? Há uma lógica pré-ordenada na reforma, no sentido de que a ala econômica não quer, primeiro, encarecer a despedida. Então, um dos motes da reforma, além de flexibilizar os modos de contratação, flexibilizar a jornada e flexibilizar salário, foi flexibilizar a despedida e reduzir os encargos da despedida. Para isso, existem várias técnicas de quitação geral.
Porque, de um outro lado, além de flexibilizar a despedida e diminuir o custo da despedida, não há intenção de pagar na Justiça do Trabalho os últimos 5 anos. Então, tem que criar técnicas de despedida, de quitação, de diminuição do valor, técnicas de quitação e técnicas de impedir ajuizamento de ação para condenação dos últimos 5 anos. Bom, então vamos criar um sistema. O sistema não precisa negociar a despedida coletiva, mas se negociar um PDV, já é quitação geral. E você pode, nesse negociar PDV, né, já negociar que a despedida é por acordo e que, então, as verbas trabalhistas serão 50% do valor. Eu posso negociar individualizado com o indivíduo, a despedida individual, 50% do aviso prévio, 50% da multa, que é a despedida por acordo individual, mas é possível fazer despedida por acordo de modo coletivo. Também com quitação geral para nada mais reclamar. Bom, eu não consegui despedir, eu não consegui negociar o PDV, não consegui negociar direto com o trabalhador. Bom, então vamos pegar a quitação geral todo ano perante o sindicato. Vamos ao sindicato, todo ano, pegar a quitação dos haveres trabalhistas e, se alguém entrar com a ação, não vai ter um passivo trabalhista dos últimos 5 anos. No máximo, nós vamos ter o passivo trabalhista do último ano. Essa é a outra técnica, de pegar a quitação perante o sindicato, né? Qual a outra técnica? Bom, eu posso ter uma outra técnica que não vai abranger todos os trabalhadores, mas já ajuda, que é criar a figura do hipersuficiente, que é o trabalhador que ganha mais de 2 tetos da Previdência, que hoje dá 5.600, né, o teto da Previdência, vai dar 11.200 e pouco. Esse trabalhador considerado hipersuficiente, tudo que ele negociar vale acima do acordo e da convenção. Porque, afinal de contas, esse trabalhador vem na Justiça do Trabalho e ele quer o melhor dos 2 mundos. Ele quer tudo que ele negociou direto com o empregador, que é o salário, mais o carro, mais o apartamento, mais o vale-terno. E ainda ele vem que é a norma coletiva também. Ele quer o melhor dos 2 mundos. Então, ele só vai poder reclamar um dos mundos, que é o que ele negociou com a empresa. E esse trabalhador, como ele é letrado, porque ele tem aí o segundo grau, o grau de escolaridade superior, ele pode levar as questões dele para a arbitragem. Ora, não há como ingressar com uma ação trabalhista se tem cláusula compromissória ou compromisso arbitral, porque vai ser resolvido na arbitragem. Salvo se o trabalhador pedir nulidade da arbitragem. Então, é uma outra fórmula de acabar com os últimos 5 anos da Justiça do Trabalho. Tá? Então, essas técnicas todas é de buscar quitação geral, de impedir ajuizamento de ação e de não ser condenado nos últimos 5 anos. E, para arrematar, vamos então também alterar o artigo 11 da CLT, inciso 2, que diz que os direitos pactuados entre as partes, se houver alteração, descumprimento, a prescrição é total. A prescrição é total. Então, se foi um direito foi criado por acordo entre as partes, ou criado por convenção e acordo coletivo, houver o descumprimento ou a alteração, a prescrição é total da data da lesão, que é uma forma também do trabalhador não conseguir buscar os últimos 5 anos na Justiça do Trabalho. E, para arrematar, mesmo que está na lei, se você negocia e o negociado prevalece sobre o legislado, o que está na lei passa a ser vontade das partes, então a prescrição também é total. Não se busca também os últimos 5 anos na Justiça do Trabalho. Então, eu enxergo essa estrutura dentro da reforma com relação à flexibilização da despedida. Né? Diminuir o custo da despedida, diminuir o passivo trabalhista inesperado de ações trabalhistas dos últimos 5 anos e buscar por vários métodos a quitação geral. E, para arrematar mais uma coisa, o CNJ baixou uma instrução normativa, número 67, se eu não me engano, ou 64, que autoriza o juiz de paz a exercer o juízo conciliatório em qualquer matéria, desde que seja direito disponível. E eu fui conferir as considerandas dessa instrução normativa e me deparei com o artigo 98
da Constituição Federal, parágrafo 1º e 2º, que autoriza mesmo o juiz de paz a exercer, além de casamento, o juízo conciliatório. E já recebi notícia de alguns alunos que as empresas estão levando o trabalhador no juiz de paz para fazer acordo de despedida, dando quitação geral. Pelo seguinte fundamento: bom, eu não preciso pagar honorários, eu não preciso fazer um acordo de despedida e levar na Justiça do Trabalho, porque para levar na Justiça do Trabalho eu preciso de advogado para as duas partes, eu vou ter que pagar honorários advocatícios das duas partes. E eu também não preciso levar no sindicato para fazer aquelas quitações ou homologações, porque agora não precisa mais de homologação, mas quitação anual, porque o sindicato vai cobrar uma taxa e ele ainda vai me cobrar a contribuição sindical. E aqui no juiz de paz eu vou pagar o máximo o custo do cartório, que está dando em torno de R$300. Então nós estamos tendo exemplos de despedidas por acordo, por ata notarial no cartório de notas e por acordo de conciliação no juiz de paz, que é totalmente fora agora do judiciário e fora do âmbito do sindicato. Porque a lei traz técnicas dentro do judiciário, que é levar para homologar no judiciário, dentro da arbitragem, dentro do judiciário e dentro do auspício do sindicato. Agora acharam mais uma fórmula, que é fora de tudo isso, é fora do judiciário, fora do sindicato e fora da arbitragem. E é nesse contexto que nós temos que enxergar essa questão aqui da regulamentação acerca da despedida coletiva, doutora Ivete, nessa visão macro, né? Então, os fundamentos desse direito de despedir, né, eles são econômicos, técnicos e estruturais, mudança econômica, mudanças das fontes de energia, tecnológica. Se nós repararmos as fontes de energia durante a história do direito do trabalho e a regulamentação, nós vamos ver que na máquina a vapor não havia regulamentação. Aí veio a eletricidade, passou a ser regulado pelo Código Civil. Aí aumentou as fontes de energia, passou a ser regulado pelo direito do trabalho, né? E hoje nós temos várias fontes de energia e essas questões tecnológicas da telemática, telecomunicação com a informática e a questão do silício, né? Que são os computadores. Tudo isso reordena o modo de trabalho, reordena o aproveitamento da mão de obra e tudo isso influencia no regramento do direito do trabalho. Então, a fonte por excelência de regulamentação do direito do trabalho hoje é a negociação coletiva. O Estado sai fora do cenário jurídico e deixa a sociedade se autorregulamentar, mas, ao mesmo tempo, fragiliza os poderes do sindicato, porque reordenou os poderes do sindicato. De um lado, dá a ele poder de negociar, prevalência do negociado sobre o legislado, mas, de outra forma, tirou a fonte de custeio, que era o aparato, e sem sequer fazer uma previsão de uma retirada dessa fonte de custeio gradativa. Né? Então, nós estamos justamente nesta situação agora. Né? O sindicato está com poderes expandidos na autonomia privada coletiva e com poderes reduzidos no seu suporte para atuação, porque ele não tem nem dinheiro para fazer uma campanha salarial, principalmente sindicatos de base estadual que tem que percorrer o estado de São Paulo inteiro. Então, alguns sindicatos têm nem dinheiro para pôr gasolina no carro. Estou sabendo que o sindicato está vendendo bens para pagar salários dos próprios servidores. E ainda, eu fiquei sabendo que o sindicato do ABC, doutora Ivete, fez PDV para os próprios trabalhadores dele. Né? Olha só. Né? Então, esse daqui é o contexto, né? E essa relativização aí do direito de despedir. Quando o próprio sindicato faz PDV para os seus próprios empregados... Pois o sindicato lá do ABC fez isso, né? Fiquei sabendo, me deram a notícia. O fundamento aqui da limitação do direito de despedir deveria, né, ser o artigo 1º, inciso 3, que trata da dignidade da pessoa humana, e o 170, que fala que há uma função social da empresa e que, na ordem econômica, existem parâmetros. Então, o valor social do trabalho é um dos parâmetros da liberdade econômica. Então, nós deveríamos compatibilizar, de modo que esse artigo ele não prima pelo princípio da proporcionalidade. Ele privilegiou mais os princípios da ordem econômica e não levou em consideração os princípios da ordem social. Né? Então, essa é a minha visão na questão da ponderação. Eu trouxe aqui a questão da Convenção 158, né? que
que não se poderá dar término à relação de emprego se não for por motivo de capacidade ou comportamento do trabalhador ou por motivos técnicos, econômicos e disciplinares. E aqui tem as regras, né, que o artigo 9º da Convenção 158 diz que atribui ao empregador o ônus da prova da causa de despedida e fixa o direito do trabalhador de ter um aviso prévio razoável, o direito de ter uma indenização e um seguro-desemprego, e ainda comanda a consulta à representação dos trabalhadores. A Convenção 158, então, ela fala, olha, para despedir tem que conversar com o sindicato. Tem que fazer uma consulta com o sindicato, tem que negociar. É daqui que a gente tira o direito, né, ou o dever de negociar na despedida coletiva. Tá? A Convenção 135, a 98, 3554 também fomenta a prática da negociação coletiva para qualquer conflito coletivo. Ora, despedida coletiva é conflito coletivo. Então, daqui nós extraímos também a necessidade, né? A recomendação 94 a 129 também tratam do direito à informação, da comunicação, consulta para a representação dos trabalhadores. Toda vez que a empresa vai despedir, ela deve consultar, conversar, né, com a... É a democracia na relação trabalho-capital. A democracia não é só a relação Estado-cidadão, mas também todas as relações privadas, principalmente na relação trabalho-capital, né? E o sistema brasileiro, ele não traz as medidas protetivas que ela traz, e eu listo aqui, que é a estabilidade, a despedida discriminatória e tudo mais, tudo isso está endereçado para as despedidas individuais. Não há uma regulamentação da despedida coletiva, né? Por isso que nós abarcamos as normas internacionais. Eu trago aqui todas as estabilidades que o ordenamento jurídico prevê no caso de... despedidas individuais, ou dirigente sindical, cipeira, gestante, diretor de cooperativa, membro do conselho curador, estabilidade acidentária, o reabilitado, o representante de comissão de conciliação prévia, né? E agora a legislação mandou criar a comissão de fábrica, né? E também fala que ele vai ser agraciado com a estabilidade, né? Então, nós temos vários tipos de estabilidades próprias e as estabilidades impróprias, que estão no artigo 7º. Eu trouxe toda... E aí, quais são as medidas inibitórias? Hoje nós temos essas indenizações, que são o aviso prévio e o fundo de garantia. E nós vimos que a legislação flexibilizou esses valores. Então, agora pode despedir por acordo, pagando metade do fundo de garantia e metade do aviso prévio. E tem mais uma novidade. Nós temos uma emenda constitucional número 300/2016, que está correndo no Congresso, e ela estava engavetada, mas ela foi impulsionada depois da reforma, que ela prevê a extinção do aviso prévio proporcional ao tempo trabalhado. E ela propõe uma jornada de 10 horas diárias e 44 semanais, e, pasmem, ela propõe uma prescrição de 3 meses para as ações trabalhistas. E ela está sendo direcionada para ser votada. E parte das questões que estão lá, como o aviso prévio proporcional foi criado por lei, pode ser revogado por lei. Então, como a medida provisória 808 não vai ser ratificada, não vai ser reeditada, porque ela vence agora, dia 24, e a comissão que cuidava da sua aprovação foi desfeita, está no forno uma outra medida provisória, com novo conteúdo. E a reforma vai ser ampliada por medida provisória de mais um pouquinho. De algumas matérias que não foram tratadas na lei, elas vão ser tratadas na medida provisória nova. Talvez algumas coisas que estão naquela emenda já venham para cá. Por exemplo, como o aviso prévio proporcional ao tempo trabalhado foi criado por lei, ela pode vir nessa lei já tirar agora, entendeu? Não vai poder aumentar a jornada para 10, porque a Constituição fala que é 8 diárias. E a prescrição da Constituição também não vai poder mudar. Mas o artigo 11 já deu um jeito de, quando o direito nasce da vontade das partes, a prescrição é total. Só não vai ser total se nasce da Constituição ou da lei, a fonte do direito. Então, nós estamos nesse patamar. Então, não dá para também estudar a despedida coletiva sem ver o contexto. Por que foi direcionado desta forma? Porque existe todo um arcabouço lógico, sistemático, endereçado para essa finalidade, né? Nós temos despedida discriminatória, nós usamos a lei de discriminação, que é 9029/95, e aqui manda readmitir.
né? A despedida abusiva, que é com abuso de direito de despedir, e a despedida coletiva, né, que nós não temos aí uma definição da lei, a lei não trata do assunto, e muito pelo contrário, vai dizer, eu não trato e nem vou tratar. Concorda? Porque não precisa, e se vocês quiserem, não é obrigado a negociar, só se quiser. Então, não vai ser tratado tão cedo essa questão da despedida coletiva pela lei. E o artigo 7º, inciso 1, que nós estamos esperando regulamentar, também eu acho que não vai ser regulamentado, né? Eu tenho aqui a definição do Orlando Gomes, que eu acho que é a melhor definição que tem de despedida coletiva, é uma das mais antigas, ó, desde 74 ele já dava essa definição. É a rescisão simultânea por motivo único de uma pluralidade de contrato de trabalho de uma empresa sem substituição dos empregados dispensados. Então, este é o mote. A empresa está despedindo porque ela está fechando um departamento, ela está fechando uma unidade, ou ela está substituindo o homem pela máquina. Uma coisa é despedir e contratando, despedindo e contratando, então a pessoa vai ser reabsorvida logo. Agora, despedir, fechando o posto de trabalho, significa que esse trabalhador não vai ter a rotatividade de mão de obra. E a máquina que substitui o homem e que produz 100 mil peças a mais tem uma plusvalia em cima da tecnologia estupenda. E não há nenhuma lei ou uma regra ou uma norma que diga que a plusvalia da nova tecnologia deva reverter em prol da sociedade, em forma de qualificação, requalificação, saúde, educação ou coisa que o valha. Por isso que tem que parar de taxar a folha de salário, porque a folha de salário vai ficar cada vez menor, porque cada vez é mais máquina que está trabalhando e não trabalhador, e começar a taxar a produtividade, que é a plusvalia da nova tecnologia. Mas essas políticas não são engendradas. E nem o sindicato também cuida desse assunto. Então deveriam ter regras mais objetivas de introdução de nova tecnologia e substituição do homem pela máquina, porque essa plusvalia tem que reverter, pelo menos uma parcela tem que reverter para a sociedade em formas de direitos sociais. E qualificação e requalificação e reaproveitamento e dar aí educação para esses jovens que estão chegando e entrar nesse mercado de trabalho tecnológico, né? Então, essa deveria ser a política correta para nós mantermos aí uma política de, não vou nem falar de emprego, porque emprego hoje é bem escasso. Vamos falar de uma política de postos de trabalho, tá? E a despedida coletiva, a proteção da despedida vem neste sentido, né, de manter postos de trabalho, principalmente na despedida por motivo tecnológico. Mas, enfim, a despedida por motivo econômico também causa um outro impacto social, porque se o trabalhador é despedido porque a indústria está mal, e ele fica no desemprego, e ele fica só com o seguro-desemprego, ele não tem poder de compra. Quanto menos poder de compra ele tem, menos a economia gira, menos a produção gira. Então, isso é um ciclo vicioso, que quanto mais despedida eu tenho e menos valor de ganho desse trabalhador na despedida tem, mais a economia vai mal, porque o poder de compra do indivíduo é nada e ninguém vai consumir. E é isso que nós estamos vendo. Milhares de despedida coletiva, ninguém está consumindo. Nós estamos vendo um monte de loja fechar, fábricas, empresas, e cada vez mais vai fechar, porque o poder de compra está em baixa, justamente porque não há uma proteção dessa despedida coletiva com indenizações adicionais ou uma política, vamos dizer assim, né, de proteção mais elastecida para o desemprego. Então, não sei onde nós vamos parar, né? Aqui eu coloquei como é que nós fazemos a distinção entre despedida plurima, coletiva, que é o critério quantitativo, né, o critério numérico. O Brasil não tem critério numérico, algumas legislações estrangeiras trazem o critério numérico tendo em conta o quadro da empresa. O critério qualitativo, né, quais são as causas que a empresa pode adotar ou justificar para despedir coletivamente. Mas uma coisa é certa, nós consideramos despedida coletiva aquela que importa em supressão do posto de trabalho. Se for mera rotatividade de mão de obra e a empresa provar, olha, eu despedi 100, mas eu estou com seleção de mais 100. Eu só estou fazendo a reposição ou a reciclagem, né, dos trabalhadores, aí não é considerado despedida coletiva, né?
Então, esse que é o mote. Então, aqui são os vários critérios, critério quantitativo, objetivo, indenização compensatória, igualdade de tratamento e procedimento da despedida. Tudo isso é possível negociar com o sindicato, né? Eu trouxe os vários princípios constitucionais que autorizariam a fixar regras para a despedida coletiva e fixar, inclusive, o dever poder do sindicato de negociar a despedida coletiva e também da empresa, que seria a solução pacífica das controvérsias, que é um princípio que está no preâmbulo da Constituição, e ele veio também no artigo 4º, que diz que o Brasil, nas relações internacionais, ele vai primar pela solução pacífica das controvérsias, e se há um comando constitucional de ter uma solução pacífica na ordem internacional, que ele dirá na ordem interna. Primeiro nós precisamos cuidar da nossa casa, para depois ter boa relação fora dela, né? O direito à negociação coletiva, o direito à informação. Na verdade, as despedidas coletivas são feitas e às vezes o sindicato não está nem sabendo qual é o motivo, nem quantos trabalhadores vão ser despedidos, não sabe nada. E não é assegurado o direito de informação. E esse direito é um direito constitucional, está no artigo 5º, né, inciso 15. A dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a função social da empresa. Que função social a empresa está exercendo em termos de retorno para a sociedade, numa despedida coletiva com introdução de máquinas e uma plusvalia em cima da tecnologia e com evasão de divisas ainda por cima, sem que isso seja reaproveitado para a própria sociedade, em termos de investimento em educação e tudo mais, né, em requalificação. Então, ela não está exercendo a função social. Né? Então, é questionável essa função social hoje da propriedade, dos meios de produção ou a função social da empresa. E até mesmo a função social do contrato, né? Conjectura-se também da violação dos princípios da boa-fé, já que existe um relacionamento entre empresário e trabalhador, e empresário e sindicato versus sindicatos. No mínimo, o princípio da boa-fé nestas relações contratuais deveriam ser exortados. Então, de boa fé, a empresa chamar o sindicato e falar: olha, estou precisando despedir, estou com motivo econômico, vamos sentar, vamos conversar, né, que seria o princípio da boa fé, que isso é um desdobramento de princípios éticos, né? A ética na relação trabalho-capital. Então, o que se fala muito hoje é do resgate da ética, o resgate da solidariedade, né? Eu estive em Portugal, lá na faculdade, e eu tive a oportunidade de participar de um evento lá com o Canotilho, e ele disse assim, eu falei: e aí, professor, como é que está, né? Está escrevendo ainda sobre direito constitucional? Ele falou assim: não, eu mudei de área. Agora eu estou estudando o princípio da solidariedade e o princípio da compaixão. Não é nem da solidariedade, mas é da compaixão. Se não houver o resgate da ética, da solidariedade, da compaixão, a sociedade não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, nós já até ultrapassamos a solidariedade, já estamos na filosofia, né? No princípio da compaixão. Não sei se ele está escrevendo sobre isso agora, né? Ele até abandonou aquela ideia, porque ele falou que era vedado o retrocesso social, e ele disse que os ventos da economia forçaram ele a mudar de rumo, que ele já chegou à conclusão que não existe mais o princípio da vedação do retrocesso social, porque os princípios econômicos imperam sobre a vedação do retrocesso social e varre o princípio da vedação do retrocesso social do mundo jurídico num sopro. Né? Basta apertar um botão do computador e tirar os investimentos de um país e mandar para o outro, que a vedação do retrocesso social já foi por água abaixo naquele país onde os investimentos foram direcionados no computador, quando você tira o dinheiro da aplicação aqui na bolsa e manda para outro país. E é justamente isso, né? É justamente isso. Nós invocamos essas normas internacionais, mas até onde essas normas internacionais têm força normativa interna frente ao contexto social, político e econômico? Concorda? Então, a reserva do possível, né? Não há direito social se não tiver dinheiro. Não tem dinheiro, não há como exercitar direito social sem dinheiro? E é isso que se diz. De que adianta os direitos civis e políticos se eu não tenho direito social, econômico e cultural? Né? Eu trouxe aqui os vários acórdãos que nós tínhamos já conversado no início, que é o acórdão da Maxion, o da Embraer e da Uzi Minas. Eu trouxe aqui no slide para vocês, mas eu já expliquei como é que é, né?
trouxe aqui os julgados, trouxe o dissídio coletivo lá da... Mas não está entrando? O dissídio coletivo da Vânia Paranhos, ó, o primeiro. Olha quando ele foi, de 2008. 2008, ó. Aliás, esse acórdão, ele nem está no sistema, eu tive que mandar buscar o processo físico no arquivo, porque não tem como fazer a pesquisa. Doutor Estênio que lembra disso. Isso. E aqui a reclamação constitucional. O que aconteceu nesse caso, que é o caso que nós vamos discutir hoje, né? Houve uma ação civil pública lá no... Mais pra cá. Não, tá bom aqui, vou chegar mais perto. Houve uma ação civil pública lá no Rio Grande do Sul, né? Para discutir essa questão da despedida coletiva, tá? Houve uma dispensa sem justo motivo de todos os professores. E vocês sabem que os professores estão sendo despedidos coletivamente também, né? E eu já vou até explicar por quê. Principalmente aqui em São Paulo, tem algumas faculdades, que eu não vou citar nome, mas tem algumas faculdades que a aula é presencial, sempre foi presencial, segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Mas a faculdade implantou que só será presencial segunda, terça e quarta. E quinta e sexta não é presencial. O aluno fica em casa fazendo exercícios no videoconferência com um monitor lá, que eles falam que é um tutor. Ele fica fazendo exercício, e o próprio computador dá a resposta certa ou errada, e ele fica ali fazendo aquele, tem que mandar aqueles exercícios, que é uma espécie de EAD, vai. Não é EAD, não, ele faz o exercício sozinho. Ele entra lá, pega os exercícios e só abre naquele dia o exercício para ele fazer. Não dá para ele fazer qualquer hora, abre naquele dia, porque ele tem que ir fazer naquele dia. Ele tem que fazer naquele dia da aula. Então, naquele dia da aula, que o aluno fica em casa fazendo os exercícios e mandando os resultados, naquele dia não tem professor presencial, então o professor não ganha aquele dia. Ele não está dando aula. O professor só ganha pela hora efetivamente trabalhada em sala de aula. E com isso diminuiu o custo, né, operacional, vamos dizer assim, da empresa, e eu não preciso mais de 100 professores, 50 basta. E ainda a infraestrutura também fica diminuída, porque naquele dia você não vai gastar força, não vai gastar cafezinho, copo d'água, essas coisas. A questão do gasto da infraestrutura. Então, as novas tecnologias estão chegando a esse ponto, né, que substitui a máquina pelo homem, como nós dissemos. E é por isso que estão despedindo os professores. Então, aqui é um caso de despedimento de professor, né, e que foi discutido numa ação civil pública. Na ação civil pública houve uma liminar. E na liminar, ela foi objeto de mandado de segurança. E esse mandado de segurança foi objeto de correição parcial. Exatamente o que aconteceu aqui com a doutora Ivete. Aconteceu isso? Teve uma ação civil pública cobrando contribuição sindical, foi dada uma liminar. Desta liminar veio um mandado de segurança, que caiu para a doutora Ivete. Da liminar no mandado de segurança teve uma reclamação, não é isso? Correicional. E do mesmo modo que aconteceu aqui, o corregedor parece que estava afastado no dia, e o presidente do tribunal, quando o corregedor não está, ele assume, né, aquela liminar cai para o presidente da ausência do corregedor. Então, o presidente deu aqui uma liminar nesse caso. E aqui ele confirma o que está no 477, dizendo que realmente não é necessária, né, a negociação coletiva para as demissões, e que não é possível discutir, inclusive, através de dissídio. Quer dizer, nós nem estávamos dentro de um dissídio, mas já adiantou aqui dentro do voto, na reclamação correicional, que não é possível discutir despedida coletiva dentro de dissídio coletivo, que o lugar correto é a ação civil pública, mas que neste caso não há como forçar, né, essa despedida coletiva. Então foi nesse sentido que cassou-se a liminar do mandado de segurança que tinha sido dado lá na ação civil pública, determinando que o sindicato negociasse a despedida coletiva por conta dessa interpretação do artigo 477, né?
Então, olha, aqui estão as fundamentações todas. Eu vou deixar esse slide para eles. Podem pegar aqui depois. Não sei se a escola manda ou... Hã? Então, olha... assim, impedir a instituição de ensino de realizar a demissão nas janelas de julho e dezembro, louvando-se exclusivamente no fato do número das demissões realizadas ao arrepio da lei e do princípio da legalidade, recomenda-se a intervenção da Corregedoria Geral, ocasionalmente exercida pelo presidente do TST, para restabelecer o império da lei e impedir o dano irreparável que sofrerá a entidade de ensino cerceada no gerenciamento dos seus recursos humanos, financeiros orçamentários, comprometendo o planejamento das aulas, os programas pedagógicos e a sua situação econômica, né? Então, aqui realmente é uma questão de ponderação. Privilegiou-se prima facie os princípios da ordem econômica em detrimento dos princípios da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, né? Então, é nesse sentido que nós temos que fazer aí ou criticar ou elogiar a decisão, mas sempre à luz desses princípios, né? Quais os princípios devem prevalecer quando em rota de conflito? Né? E como nós vamos fazer a ponderação de modo a privilegiar ambos os princípios e que ambos os princípios fiquem na ordem jurídica e sejam ambos os princípios privilegiados? Como é que nós vamos compatibilizar? O único modo de compatibilizar é através da negociação coletiva. Porque se eu abro um PDV, eu vejo primeiro o trabalhador que tem interesse. Os que já estão aposentados, eu já diminuo o índice de conflito. Se eu tenho que mandar 100 embora e 50 aderir ao PDV, eu já vou ficar com um conflito só de 50. Então, sinalizar que deva ser negociado é a melhor saída. A ponderação dos princípios estão proporcionalmente correlatos, né? É a melhor saída. Neste caso, mais conflito haverá se nós encaminharmos por esta solução, né? Então, esse é o meu pensamento, doutora Ivete. Eu não sei como a doutora pensa, mas eu vou abrir aqui para perguntas e para debates. Como eu disse, doutora Ivani, nós somos amigas nos bons tempos e nos maus tempos. Nós estamos num tempo, assim, um pouco difícil, né? Vou abrir para pergunta. Eu tenho uma pergunta, mas deixo a minha por último. Eu queria só sinalizar que eu tenho aula ainda hoje, o doutor Antero também tem, né? Que eu vou, né, daqui a pouco ter que sair, eu adiantei para a doutora Ivete isso, quero também me desculpar que eu mas como a matéria também não era tão comprida assim, é uma matéria que é um artigo, só comentar só um artigo, né? Não tem tanto assunto para falar de apenas um artigo que está na reforma da lei, né? Mas a senhora deu uma grande aula para nós todos, né? Bom, estão abertas. O momento agora é um momento de questionamento. Se alguém tiver interesse. Se alguém quiser debater ou fazer alguma pergunta, que não precisa ser necessariamente só da despedida, pode ser da reforma inteira. Nossa! Bom, então, enquanto os senhores pensam, eu gostaria de perguntar para a doutora Ivani o seguinte. Então, esse é um momento que os sindicatos, eles perderam força. Por quê? Porque no plano econômico, toda a atividade sindical, ela fica mais complicada em razão da contribuição do imposto, o antigo imposto sindical, não é? Isso significa uma perda de força política. Sim. Essa matéria da demissão, da despedida coletiva, então, que ela pode ser negociada, ela não obrigatoriamente vai ser negociada. A senhora não acha que haverá uma grande dificuldade para essa matéria entrar em negociação e que essa negociação ela seja positiva? Tem um ditado que diz assim: na casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E nós estamos vivenciando justamente isso, né? Nós estamos a crise. O que é a crise? A crise é a crise de poderes. E toda crise, quando nós regulamentamos a crise, nós estamos reordenando os poderes. Então, na reordenação porque o que a legislação traz na reforma é a reordenação dos poderes. Reformatou-se os poderes, em que o Estado sai do cenário jurídico, deixa de aparatar pela lei e exorta a autonomia individual
Tanto é que, em alguns casos, o contrato individual vale mais que o contrato coletivo, que é o caso do hipersuficiente. Exorta a autonomia individual, permite aí banco de horas por acordo individual, permite uma série de negociações por acordo individual. Exorta-se o poder diretivo patronal, porque ele pode abastecer 2 horas diárias, unilateralmente, na imperiosa necessidade. Eu fiquei me perguntando, imperiosa necessidade do quê? Só pode ser de serviço? Bom, então eu posso alegar todo dia imperiosa necessidade de abastecer 2 horas por dia, unilateralmente. Então, exortou-se mais os poderes diretivo patronal, exortou-se mais a vontade individual, e na vontade coletiva, a convenção prevalecia sobre o acordo. Agora, o acordo prevalece sobre a convenção. Reordenou-se as fontes de direito. A lei era a primazia, agora a fonte individual e a fonte coletiva é que tem primazia. Tanto é que a fonte coletiva vai prevalecer o negociado sobre o legislado. Claro, naquelas matérias que não forem de ordem pública absoluta. Então, reordenou-se as fontes do direito. Reordenou-se os poderes do sindicato. Ele não precisa mais homologar a rescisão contratual, fiscalizar a despedida. Ele pode até dar a quitação pelos haveres trabalhistas se as partes assim desejarem. Antes era obrigatório, mas agora é se as partes assim desejarem. Entendeu? Então, aquela fiscalização, aquele aparato sindical que era obrigatório, agora virou tudo facultativo. Como a contribuição sindical que era obrigatória, virou facultativa. Né? O sindicato, se quiser, ele vai ter que buscar outras fontes de renda, vai ter que ampliar o seu quadro associativo, né? Porque o que vigora agora é a autonomia privada. No plano individual e no plano coletivo. E não é uma verdadeira desregulamentação. Né? O Estado sai do cenário e deixa para as partes da vontade individual e coletivo regular tudo isso daí. Então, eu fico pensando no navio, né, que está naufragando e todo mundo está no mar sem boia. E todo mundo procurando uma tábua de salvação. E a única tábua de salvação que nós vamos encontrar é a Constituição Federal, que ainda há uma medida, uma emenda constitucional para reformar a própria Constituição, que é a número 300, que se abrir a porteira vai passar a boiada, porque esta emenda pode sofrer emendas, e se abrir, eles estão lá tramitando, e são 3 artigos, desses 3 artigos pode virar 15 artigos, 20, 30, e pode reformar a Constituição inteira. É o futuro que pode acontecer, né? Claro, nós estamos em período eleitoral, vai mudar o governante, pode mudar a diretriz, a gente não sabe quem vai ganhar, mas nós estamos aí diante de um panorama de total insegurança dos rumos do direito do trabalho ou do futuro do direito do trabalho. Por enquanto, nós temos o quê? Nós temos a exortação do direito individual, do direito coletivo e a saída do Estado do cenário jurídico. E nós temos que trabalhar com o que temos, né? E uma medida provisória que vai caducar, vai terminar aí a sua vigência e ela regular esse período em que ela teve vigência, vai regular as relações nesse período. Então, é isso que nós temos na mão. Nós temos que ter cautela na hora de atuar, na hora de julgar, muita cautela, né? E em alguns casos, até mesmo no recurso aqui, por exemplo, tem um caso aí que eu abri para tentar fazer acordo. Porque o acordo vai ser a melhor saída, né? Entre as partes. Dependendo do caso, o acordo é a melhor saída, não vai ter jeito. Então, eu acho isso daí, doutora Ivete. O sindicato está numa posição fragilizada, realmente. Bom, alguma outra pergunta? Então, doutora Ivani, quero agradecer profundamente a senhora ter concordado em vir e falar para a gente. Fico à disposição. Quero passar uma lembrança dos 25 anos da Escola Judicial. Nossa, 25? 25 anos. Um momento, um ano muito importante na escola. Ai, que linda, uma caneta e um pendrive. Com o símbolo dos 25 anos. Muito bonito. E obrigada, também gente. o certificado. Também o certificado e agradecer mais uma vez. Obrigada. Agradecer a todos que estão presentes. Agradeço imensamente a presença de todos
E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me mandar e-mail, conversar, que a gente esclarece aqui, naquilo que eu souber. Naquilo que eu não souber, eu vou dizer, olha, também não sei. Bom, servidores da Zona Norte, Zona Leste, da Zona Leste, Zona Sul, Guarulhos, Santos, agradeço imensamente estarem com a gente aqui. Então, até a próxima semana, nesse nosso encontro de final de tarde. Tá bom? Obrigada a todos, pessoal também de Guarulhos, Santos e... Zona Leste, Zona Sul. Muito obrigada pela atenção.